Olá, graça e paz, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família, o seu trabalho, todas as áreas da sua vida. Que você possa ser hoje abençoado mais do que nunca. Que hoje seja um dia de vitória para si e para a sua família e que em todas as coisas você possa ter uma certeza. Tudo é possível àquele que crê. E se você crê, você vê a glória de Deus. Eu sou o evangelista Vítor Garcia e é uma alegria e uma bênção fazer o Semente de Vida Podcast. Estou certo que estas palavras têm abençoado a sua vida e se você realmente está a gostar do podcast de Semente de Vida, que possa pôr um like e que possa partilhar também e enviar para amigos que estão a necessitar de uma palavra de esperança e de ouvir a poderosa Palavra de Deus. Hoje eu quero trazer para vocês a cura de um leproso. Mas não somente a cura do leproso, mas também observarmos que Jesus, como Filho de Deus, qual era o exemplo que ele deixou para nós? Qual foi o exemplo que ele deixou para nós? Porque eu estou certo que nós vamos entender que a vida de Jesus, Deus feito carne, Deus tornado humano, nos traz ensinamentos poderosos, onde o seu segredo era a comunhão com o Pai. Isso nos ensina que nós queremos uma vida próspera, abençoada, de paz e sempre em vitória. Nós necessitamos de uma vida de comunhão com Deus. Nós necessitamos de uma vida de comunhão com a sua palavra. Nós necessitamos que os seus ensinamentos possam ser vida e saúde para nós. Hoje eu quero falar sobre um leproso, porque nos tempos de Jesus a lepra era uma doença que não tinha cura. Somente Deus, na sua infinita misericórdia e no seu grande poder, poderia curar um leproso. Nós vamos entender aqui em Marcos 1, e eu já vou ler a escritura, que Jesus, logo no início do seu ministério, Jesus curou leprosos. Porquê? Porque a lepra era uma comparação com o próprio pecado. A lepra era resultado do pecado, mas assim como a lepra não tinha cura, e só Jesus podia, só Deus podia curar a lepra, também o pecado não tinha salvação. E só Deus podia remover os pecados do ser humano para que pudesse usufruir da glória de Deus e ter toda a bênção de Deus sobre as suas próprias vidas. É interessante, e eu quero ler aqui em Marcos 1, a forma como Jesus vivia e o resultado dessa forma de vida. Deixe-me dizer-lhe algo que Deus está a trazer ao meu coração. Nós muitas vezes, quando observamos Jesus, nós temos a ideia que Jesus fez tudo aquilo que ele fez porque era Deus. Mas nós vamos entender em Filipenses que Paulo nos diz nas Sagradas Escrituras que Deus, tendo toda a sua glória, o Deus eterno, ele se fez carne, ele se fez homem. E quando foi reconhecido como um homem, ele se esvaziou de toda a sua glória e assumiu a forma de um servo. Por isso, Deus lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus foi declarado Senhor depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Até lá, até esse momento, Jesus se identificou, se uniu à humanidade, ainda que não tenha nascido em pecado, ele se tornou pecado por causa dos seus pecados. Por tudo aquilo que nos afastava de Deus, fez com que Jesus pudesse receber sobre ele todas as suas dores, todos os seus pecados, todos os seus erros. E quando Jesus foi à cruz do Calvário, ele morreu numa cruz, porque a palavra de Deus nos informa que maldito é todo aquele que seria crucificado e pendurado no madeiro. Jesus se tornou maldito porque ele era o representante da humanidade. Ele era Deus, mas se identificou com a humanidade para pagar pelo preço de todos nós hoje podermos ter uma vida e abundância. Jesus morreu pelos seus pecados. Jesus levou todas as suas dores, todas as suas enfermidades. O castigo que nos traz a paz, o castigo que nos dá pleno acesso ao Pai, já foi pago em Cristo Jesus.
Então, hoje é um dia de nós glorificarmos aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, entendendo que se nós hoje podemos ter comunhão com Deus, é porque Jesus verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Oh, com grande amor nós podemos observar. Talvez você nunca tenha ouvido falar da palavra de Deus. Talvez você apenas tenha ouvido falar de Jesus como alguém que morreu em Jerusalém há mais de 2000 anos atrás. Ele foi sentenciado por Pôncio Pilatos, maltratado por soldados romanos, pregado numa cruz, colocado uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Mas não se esqueça que nessa própria cruz diz que Jesus era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quando Jesus pagou por todos os pecados da humanidade, a palavra de Deus nos diz que a própria natureza, o sol desapareceu, houve trevas durante 3 horas, o tempo que Jesus teve na cruz do Calvário a receber todos os pecados e a pagar pelos pecados da humanidade. Ao fim de 3 dias, a justiça de Deus estava cumprida em Cristo. Ele que não tinha pecado, mas que era a simbologia de todo o pecado da humanidade. Quando a justiça de Deus foi feita, não era possível Deus reter o justo que estava a pagar pelos nossos pecados e o ressuscitou dentre os mortos. Por isso é que nós hoje celebramos a Páscoa como Cristo que morreu numa cruz, mas que ao 3º dia ressuscitou para a sua e para a minha justificação. Nós celebramos a Páscoa porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi crucificado numa cruz, foi sacrificado pela sua e pela minha vida. Por isso, por esse sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, Deus o elevou a juiz sobre toda a terra. E todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador tem pleno acesso ao Pai e tem vida eterna. E todo aquele que o nega, que o rejeita e que não quer saber daquilo que foi o sacrifício que ele pagou pela sua própria vida, sofrerá a condenação eterna, afastado para sempre da glória de Deus, em sofrimento eterno. Mas esta é outra pregação que eu quero trazer para si noutro dia. Hoje estou apenas a querer dizer que Jesus morreu pela sua vida, para que você tenha vida, vida e abundância, para que você tenha a alegria de viver, para que você cumpra e realize todos os seus sonhos. Mas deixe-me dizer algo, nós não conseguimos realizar aquilo que é os nossos sonhos na perfeição sem termos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando nós não temos Jesus como o Senhor da nossa vida, nós somos uma presa fácil para o nosso inimigo. E talvez você está a ouvir isto pela primeira vez e vai me perguntar, evangelista, mas quem é o meu inimigo? Não o seu inimigo físico, mas o seu inimigo espiritual, que é Satanás, o acusador, o diabo, aquele que procura afastá-lo do propósito de Deus e do plano de Deus para a sua vida. Este ladrão é aquele que mata os seus sonhos, rouba a sua vida e destrói tudo aquilo que está no seu coração. Porque o salário do pecado é a morte, a legalidade que este inimigo tem sobre a sua vida é quando você não está coberto pelo sangue de Jesus. E quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, nos diz a palavra de Deus que nós fomos ressuscitados com Cristo. A nível espiritual, nós estamos ressuscitados com Cristo nos lugares celestiais, acima de todo o poder, de toda a potestade e de todo o demónio que se possa referir. Em Cristo Jesus nós temos autoridade sobre o maligno. Em Cristo Jesus nós vencemos as forças das trevas. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E nós podemos observar na palavra de Deus que o apóstolo Paulo disse em Efésios para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Hei de falar neste podcast sobre a armadura de Deus, mas deixe-me mencionar 2 coisas que é muito importante para nós quando temos Jesus
Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e fomos feitos embaixadores de Cristo, duas coisas que é muito importante. É uma espada ofensiva e outra defensiva. Nos diz a palavra de Deus que a arma defensiva é o escudo da fé. Somente o escudo da fé nós podemos apagar todas as setas, tudo aquilo que Satanás lança contra a nossa vida, que não é propósito de Deus, que não é vontade de Deus. O escudo da fé nos dá a plena certeza que somos vencedores sobre o inimigo, sobre aquele que nos quer matar, roubar e destruir. Porque fé é nós termos a certeza que Deus é íntegro e cumpre a sua palavra. Porque fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu somente posso ter fé no meu coração quando eu conheço a palavra, quando eu recebo a palavra, porque a palavra de Cristo tem o poder de gerar fé no meu coração. E quando há investidas de Satanás contra a nossa vida, nós podemos estar firmes e convictos que nós vencemos o inimigo com a nossa fé. O apóstolo João vai dizer exatamente isso. Esta é a vitória, esta é a conquista, a vitória que vence o mundo. A nossa fé. É a nossa fé que vence o sistema do mundo. Um sistema do mundo que não agrada a Deus. É a nossa fé que nos dá certeza da integridade de Deus. É a nossa fé que nos posiciona para ficarmos firmes contra as astutas ciladas do inimigo da sua vida. Ele não somente vem à sua vida com ciladas, com algo que você não espera, mas ele vem com essas ciladas e nos diz a palavra de Deus que são ciladas astutas, porque o inimigo da sua vida é astuto para o prejudicar sempre que ele puder. Proteção espiritual nós só temos em Cristo Jesus. Esqueça as imagens de escultura. Imagens de escultura retira a glória do nosso Criador. Esqueça aquilo que são muitas vezes as mezinhas que muitos de nós fomos educados desde pequenos. Aquilo que nos dá vitória sobre o inimigo é o sangue de Cristo derramado por nós, que nos justifica diante de Deus, e a nossa fé daquilo que nós somos em Cristo. Se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, hoje é o dia de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não somente devemos ter o escudo da fé que nos protege, o escudo era uma ferramenta de proteção, mas havia um utensílio de ataque que era uma espada. Talvez você já tenha ouvido falar, Paulo nos está a trazer para o mundo espiritual as ferramentas, aquilo que eram as armas que muitas vezes os romanos vestiam. Os romanos, além da sua vestimenta, que nós, quando eu falar sobre a armadura do cristão, vou mais ao pormenor, mas hoje não sei porque o Espírito Santo me trouxe ao meu coração para eu falar sobre fé e sobre a arma ofensiva. E essa arma ofensiva é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós nos protegemos perante as astutas ciladas do inimigo da nossa vida, que tudo o que ele quer é matar, roubar e destruir, e nos desviar do propósito de Deus através da nossa fé. E nós combatemos Satanás, combatemos as forças espirituais da maldade através da palavra de Deus. Evangelista, explique-me como é que isso é. Jesus nos dá esse ensinamento quando nós observamos que após Jesus ter sido batizado nas águas e identificando-se com a humanidade, o Espírito Santo veio sobre ele e se ouviu uma voz do céu onde Deus diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. Este é o meu filho amado. Nos diz a palavra de Deus, depois de se ouvir uma voz do céu e de Deus confirmar perante todos aqueles que estavam a assistir ao batismo de Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, o Espírito Santo de Deus que habitava em Cristo e que hoje, se você ainda não tem Jesus, deixe-me dizer-lhe, aceite Jesus, porque quando nós temos Jesus e o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo vem habitar em nossa vida. O Espírito Santo habitava na vida de Jesus e então nos diz que o próprio Espírito Santo leva Jesus até ao deserto
deserto. E no deserto ele é tentado quando Satanás lhe diz: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão, em pães. E que Jesus venceu através da palavra de Deus, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. A vitória sobre o nosso inimigo não é muitas vezes as coisas que nós achamos que são, não é muitas vezes os gritos que nós damos. Às vezes eu conheço cristãos que pensam que vencem o inimigo das suas vidas através de gritos. Não, não, não. O que faz você vencer o inimigo da sua vida é a autoridade que você recebe do nome de Jesus, baseado no sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário, que lhe dá pleno acesso ao Pai e que o torna filho da família de Deus. Quando nós somos filhos de Deus, nós devemos correr para conhecer a sua palavra, os seus ensinamentos. Toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, ela foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo. E quando nós meditamos na palavra de Deus, nós podemos ter a certeza que o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos vai revelar quem é Deus. Nos vai revelar quem é Jesus, o que Jesus fez por nós. E nos vai revelar o poder do Espírito Santo, a presença de Deus no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente, na nossa vontade, nas nossas emoções, no âmago do nosso ser, e como o Espírito Santo é poderoso para nos curar, para nos abençoar, nos trazer alegria e nos dar uma vida de paz. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos justificados diante de Deus. E sabe, ao sermos justificados diante de Deus, a paz com Deus vem ao nosso coração, habita no nosso coração. Talvez você, que me está a ver neste podcast de Semente de Vida, me pode dizer: evangelista, eu não tenho tido paz, eu tenho vivido sem paz. Mas hoje você pode receber a paz de Deus no seu coração, porque quando nós somos justificados através de Jesus Cristo, a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, ela habita no nosso coração, ela vem sobre o nosso espírito e ela nos dá a certeza que nós somos filhos de Deus. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito que estava sobre Cristo, vem habitar no nosso coração e nos traz justificação e a certeza de uma comunhão com o Pai, com Jesus, com a sua palavra e com o Espírito Santo em nós. Oh, quão abençoados nós somos quando temos certeza do grande amor de Deus, quando temos certeza de tudo o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, e quando temos a certeza que quando Deus habita em nós através do seu Espírito, nos diz a palavra que isso é um penhor, é uma garantia, é uma certeza que nós pertencemos a Jesus Cristo, que nós somos filhos de Deus. Há uma grande diferença entre ser povo de Deus e ser filho de Deus. Filhos de Deus são todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Se arrependem dos seus pecados, lavam os seus pecados no sangue de Jesus. E nos diz o Evangelho de João que todo aquele que recebe Jesus, ele passa a ser filho de Deus. Eu não sei qual é a experiência que você tem com o seu pai, mas deixe-me dizer-lhe que Deus é um pai de amor. Deus é um pai zeloso, um pai amoroso. Nos diz a palavra de Deus que Deus não tem amor. Ele é a essência mais profunda e mais eterna do próprio amor. Deus é benigno, Deus só tem o bem para nós. Deus no seu cuidado, tudo aquilo que deseja é que nós possamos colocar a nossa vida de acordo com a sua palavra e termos vida e vida em abundância. Não quero terminar este podcast daqui a pouco sem lhe trazer um provérbio que está registado nas Sagradas Escrituras para que nós entendamos como é que devemos conhecer a Deus e como é que devemos buscar Jesus e o Espírito Santo através da sua
palavra. Deixe-me voltar ao texto inicial. Falei o que o Espírito Santo colocou ao meu coração agora neste momento que começamos a fazer a live, mas deixe-me dizer-lhe que em Marcos 1, logo no início do ministério de Jesus, nos diz que tendo Jesus se levantado à alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam diligentemente Pedro e os que com eles estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Todos buscavam a Jesus. Porquê? Porque Jesus era a expressão de Deus. Jesus trouxe uma forma de observar Deus. Não mais um Deus baseado numa lei dada por mandamentos, mas um Deus que se fez carne para revelar o seu amor, a sua glória, a sua bênção sobre a própria humanidade. Jesus era Deus se identificando conosco. Mas nos diz que este Deus que se esvaziou da sua glória, ele, depois de ser observado como um homem, como uma criança que nasceu, e você conhece que Jesus nasceu em Nazaré, ele foi educado por Maria, por José. Nos diz a palavra de Deus que aos 12 anos Jesus já discutia sobre a palavra de Deus no templo, mas o ministério onde o Filho de Deus havia de ser manifesto a toda a humanidade, se deu a partir dos 29, 30 anos. Jesus se manifestou apenas para trazer um ensinamento do Pai a todos aqueles que estavam em escuridão. A própria palavra de Deus diz que aqueles que estavam na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz de Deus, e essa luz era Jesus, que não somente era a luz de Deus, mas era a vida que Deus queria transmitir a toda a humanidade. Nos diz a palavra de Deus que Jesus se retirava muitas vezes, ele que grandes multidões o acompanhavam, grandes multidões o seguiam, porque ele tinha ensinamentos. Ele não somente pregava, como ensinava, como curava todos aqueles que estavam carenciados de cura. Jesus deu extrema importância ao ensino. Jesus ensinava os discípulos, pregava para todos aqueles que queriam ouvir, e que depois de Jesus ensinar e de pregar a palavra, Jesus trazia a manifestação da própria glória da palavra que ele ensinava, trazendo cura para os cegos, para os surdos, para os paralíticos, para os coxos, para todos aqueles que estavam carenciados da saúde divina, porque Jesus é palavra que traz vida e vida em abundância. Jesus saía muitas vezes para lugares isolados, lugares desertos. O que Jesus ia fazer para lugares desertos? Jesus ia para esses lugares desertos porque ele não abdicava de algo que muitas vezes nós, como filhos de Deus, abdicamos. Jesus não abdicava de ter comunhão com o Pai. Deixe-me dizer que esta comunhão que ele tinha com o Pai era através de oração. E deixe-me dizer-lhe porque é que Jesus tinha tanta alegria na comunhão, na oração com o Pai. Porque oração, ela nunca é unilateral. A oração é bilateral. Deus fala connosco e nós falamos com Ele. Nós falamos com Deus e Deus fala connosco. Muitas vezes a falta de uma vida de oração é porque nós não entendemos que na oração para com Deus, nós não somente somos chamados a abrir o nosso coração para com Deus, mas somos chamados a aquietar o nosso coração e ouvirmos o que Deus tem a nos dizer através da sua palavra e através do seu Espírito Santo que habita em nós. Numa vida de oração, muitas vezes no silêncio, fechando os nossos olhos, Deus fala ao nosso espírito, Deus fala ao nosso interior, Deus fala ao âmago do nosso coração, da nossa alma. Quando eu digo coração, não digo o órgão que bombeia sangue por todo o nosso corpo. Quando eu falo coração, falo o seu espírito,
o lugar secreto da sua vida, o lugar onde somente é preenchido com Deus. Sabe porque é que muitas vezes o ser humano procura prazer onde não encontra, ou muitas vezes quando encontra, esse prazer vai se desvanecendo? Porque o coração do ser humano foi criado para ansiar pela presença de Deus. E somente a presença de Deus no coração do ser humano lhe vai dar a certeza da paz e da alegria de uma vida com significado. Quando Deus entra em nossa vida, no nosso espírito, no âmago do nosso ser, Ele nos preenche. Talvez você agora consiga entender porque é que há tantas pessoas que muitas vezes à noite e na madrugada procuram num copo de whisky, num copo de bebida, a solução para a sua tristeza, para o seu vazio. Talvez você entenda como muitas vezes o consumir de drogas leva muitas vezes a atenuar o espírito do ser humano numa falta de paz, numa falta de presença daquilo que verdadeiramente preenche o seu coração. Deixe-me dizer-lhe que muitas vezes você está angustiado porque Deus ainda não habita no seu coração. Você está angustiado porque sem Jesus na sua vida, sem a presença de Deus em si, você sempre será incompleto. E nos diz a palavra de Deus que o ser humano, quando se sente incompleto, ele se sente cego, pobre, miserável e desprotegido. Só Jesus vai preencher o vazio do seu coração. Só Jesus tem a resposta às necessidades da sua vida, da sua alma. Só Jesus vai preencher o vazio que muitas vezes existe na sua mente. Só Jesus, tornando-se o Senhor da sua vida, vai satisfazer as suas emoções, vai saciar as suas vontades. Só em Jesus o ser humano é completo. Porque a fome e a sede que todo o ser humano tem é desta comunhão com Deus. E nós observamos que Jesus nunca abdicou de uma vida de oração. E você? Como está a sua vida de oração? Talvez você me possa dizer, evangelista, eu não tenho muitas vezes força para orar. Eu não sei o que hei de orar. Ore pela sua vida. Ore pela alegria que Deus derrama no seu coração. Ore pela paz que você sente. Ore pela bênção de ser filho de Deus. Ore agradecendo a Deus por Jesus ter morrido na cruz do Calvário pela sua vida. Ore pelo amor de Deus que Deus derramou, o chamando para esta comunhão de ser filho de Deus. Agradeça a Deus pela igreja onde você congrega. Agradeça pela vida do seu pastor. Agradeça pela sua família. Agradeça pela sabedoria do seu filho. Agradeça pelo facto dos seus filhos serem sãos e terem nascido sem nenhum defeito. Agradeça a Deus o bom que você tem em sua vida. E o mau evangelista, o que é que eu faço sobre as coisas menos boas? A Bíblia diz que nós não devemos de andar ansiosos por coisa alguma. Antes, aquilo que nos inquieta seja trazido em oração à comunhão com o Pai. E Deus, que tem poder sobre todas as coisas e de mudar todas as coisas, Ele é poderoso para abençoá-lo e para efetuar na sua vida muito mais do que aquilo que você pede ou aquilo que você busca. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo a força do seu poder disponível a nós que somos seus filhos. Nos diz que Jesus, ele procurava os lugares onde podia ter comunhão com Deus. Ele não prescindia da comunhão com o Pai. Ele e o Pai eram um. Sabe o que é que isso nos ensina? Que quando nós estamos em comunhão, nós nos unimos em um só espírito com Deus.
E Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o mais íntimo do nosso ser. E Ele, numa vida de oração, vai trazer a paz e as respostas às orações que muitas vezes inquietam a nossa alma, a nossa vida, o nosso coração. O nosso coração muitas vezes está inquieto porque necessita de uma resposta de Deus. Essa resposta vem através da oração que nós temos para com Deus. Evangelista, como é que é orar? Como é que eu posso saber que eu estou a orar? É muito simples. Você pode falar com Deus da forma como você fala comigo. Com uma certeza, eu não posso estar 24 horas ao pé de si, mas Deus, através do seu Espírito, Ele habita em si. E Ele está consigo 24 horas do seu dia diariamente. Não há momento algum que Deus o deixa só. Não há momento algum que Deus não anseia ouvir a sua voz, o seu sorriso, a sua alegria. Deus é um Deus de comunhão. Deus é um Deus de intimidade. Deus é um Deus que se alegra quando os seus filhos se voltam para Ele num coração sincero e agradecido. E Jesus tinha essa vida de oração, uma vida que parava tudo, porque falar com Deus e ouvir a Deus era o mais importante do seu dia. Sabe, o mais importante para Jesus não eram as curas. O mais importante para Jesus não eram as pregações, os ensinos, os milagres que realizava. O mais importante para Jesus deve ser aquilo que também deve ser importante para si. Vida com Deus, intimidade com Deus, oração a Deus, mas não somente um momento de oração que nós o buscamos, mas acima de tudo que nós aquietamos a nossa alma para que Ele possa falar ao nosso interior, ao nosso espírito. A nossa vida muda radicalmente quando nós temos momentos de oração com Deus. Momentos de oração com Deus é momentos que nós nos aquietamos, momentos que nós só queremos a sua direção e ouvir a sua voz. Deus promete na sua palavra responder a todas as nossas orações. Deus promete responder a todas as nossas orações. Deus tem 3 formas de responder. Ou Deus diz sim, ou Deus diz não, ou Deus se aquieta porque Ele sabe qual é o melhor para a sua vida e para o seu coração. Sabe, nós conhecemos um pouquinho do ontem, quase nada do hoje e absolutamente nada do dia da manhã. Mas o Deus que é Pai, que nos chama a uma intimidade e uma comunhão com Ele, Ele conhece todas as coisas. Ele é um Deus eterno, de eternidade passada, de eternidade presente e de eternidade futura. Ele sabe o melhor para si. Porque quando você foi criado no ventre da sua mãe, quando você foi gerado no corpo da sua mãe, Deus já sabia o seu caminhar, o seu futuro, e desenhou para si uma história de vida e de vida em abundância. E planeou para si uma vida de grande alegria, uma vida de bênção, uma vida de propósito, mas acima de tudo, uma vida de comunhão. Por isso, o inimigo da sua vida é tão interessado em o afastar da comunhão com Deus. Por isso, Satanás é tão hábil a afastar o ser humano da presença de Deus, da justiça de Deus, da glória de Deus. Porque ele sabe que no dia que um ser humano se aproxima de Deus e se arrepende dos seus pecados, a glória de Deus vem sobre a sua vida e lhe revela todos os motivos e todas as razões para o qual Deus o criou. Deus tem um propósito com a sua vida. Deus tem um propósito com o seu casamento. Deus tem um propósito com a sua família. Deus tem um propósito com os seus filhos. Deus tem um propósito com o seu trabalho. Mas, evangelista, qual é esse propósito? Conheça a palavra de Deus e tenha intimidade e oração com o Pai através do seu Espírito. Tenha comunhão com o Pai. Tenha uma vida de oração e permita não somente você falar com Deus, mas permita Deus falar consigo.
E quando você se aquieta em paz, em certeza de comunhão com o Espírito Santo de Deus, Ele fala à sua vida. Ele revela-se ao seu coração e Ele revela a sua vontade. Deixe-me voltar aqui ao texto, porque nos diz a palavra de Deus que os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Jesus, todos te buscam. E na altura, deixe-me dizer-lhe uma coisa, Jesus nunca procurou o estrelato. A missão de Jesus não era ser um mega star, uma mega estrela. A função de Jesus era ensinar os ensinamentos de Deus, mas trazer salvação à humanidade. Jesus ensinava e pregava os princípios de Deus, o princípio do reino, mas aquilo que trouxe Jesus até esta terra, o que fez Deus se tornar humano, era morrer na cruz do Calvário. É interessante nós, muitas vezes quando estudamos a palavra de Deus, termos esta perspectiva. Jesus sabia que ia morrer na cruz do Calvário. Jesus sabia que ia ser sacrificado por toda a humanidade. Jesus sabia que ia ficar só. Jesus sabia o horror que seria o ser crucificado numa cruz. Jesus sabia o que seria passar 3 dias e 3 noites sem comunhão com Deus. A vida de oração era tão importante para Jesus, que Jesus, quando lhe começa a ser imputado os pecados da humanidade, Jesus clamou e disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, passa de mim este sacrifício, passa de mim este sofrimento, mas que não seja a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Eu não sei se você consegue imaginar o que foi para Jesus ficar afastado do Pai. Deixe-me dizer-lhe algo importante para você meditar. Deus, a sua palavra Jesus e o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, em Trindade, sempre existiram na eternidade passada. E você pode me perguntar: evangelista, o que é a eternidade passada? Está a ver o mais lá atrás, onde a sua mente pode alcançar? Pois a eternidade passada é para lá de onde a sua mente alcança. A eternidade passada é onde a sua mente não consegue entender. Deus não foi criado, Deus existe desde sempre. Deus eterno, El Shaddai, Elohim, Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus que se revelou a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ele é o Deus que formou Adão do pó da terra e soprou sobre ele o espírito de vida. Ele é o Deus que disse a Adão: não é bom que o homem esteja só, vou-lhe fazer uma ajudadora que lhe seja idónea. E criou da sua própria costela a sua esposa, que seria para sempre, no plano de Deus, a sua ajudadora e a sua companheira. Hoje ainda não quero falar sobre família, mas você entende que família sempre esteve no coração de Deus. Família é propósito de Deus. Não é bom que o homem esteja só. E é bom que a mulher entenda que foi criada para ser uma ajudadora do homem. Não estou a falar em machismo e em feminismo. Eu estou a falar de propósito de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Um homem sem sua esposa, ele é só. Se a sua esposa, sem a liderança, a autoridade, o zelo e o amor do seu marido, também não é bom, porque ela se sentirá só. Deixe-me dizer algo que Deus está a colocar no meu coração. Talvez você me possa dizer: evangelista, Deus criou a família, mas neste momento a minha família está a passar um momento muito complicado. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Tudo aquilo que a esposa deseja é sentir-se amada pelo seu marido. Mas deixe-me dizer-lhe que tudo aquilo que o marido deseja é ser honrado pela sua própria esposa. A honra e o amor, quando se junta numa família, não há legalidade para o inimigo operar na família.
Muitas vezes nós damos lugar a Satanás quando o amor e a honra não se entrelaçam entre marido e mulher. E quando a honra e o amor faltam no seio de uma família, existe brecha, existe porta aberta para que o inimigo possa fazer danos no meio da família. Não pensei em falar sobre isto, mas deixe-me dizer para si que está a assistir ao podcast Semente de Vida. Seja uma esposa que ame verdadeiramente o seu marido, mas ame-o honrando. E se você que está a assistir ao podcast Semente de Vida é um homem, deixe-me dizer-lhe, ame, cuide da sua esposa. O homem ama a sua esposa honra o seu marido. A família é 100% eficaz e 100% vencedora e paralisa toda a ação de Satanás quando ela se une em amor e em honra. Deixe-me dizer-lhe que a criação de uma família é baseada num compromisso eterno. É tão importante a família, não sei porque é que estou a dizer isto, é tão importante a família que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva, que se vai unir para toda a eternidade. É tão importante para Deus a família que quando um homem e uma mulher se unem porque têm amor, zelo, compromisso, honra para poder demonstrar e vivenciar dentro do próprio seio familiar. Não exclua Deus da sua vida. Se você ainda não entendeu que a sua família, no seio da sua família, é para ser vivido amor e honra, compromisso, fidelidade e seriedade. E se isso acontecer, você paralisa o inimigo da sua família que vem para matar, roubar e destruir. Você paralisa quando você ama, honra e vive em compromisso. Não só perante a sua esposa e o seu marido, mas acima de tudo, diante de Deus, que tudo vê e tudo sonda até o mais interior do seu coração. Nunca desista da sua família. Ela é o bem mais precioso que Deus constituiu através de si. Deixe-me voltar ao texto. Todos te buscam, dizia os discípulos a Jesus. Naquele momento Jesus diz que era importante ele ministrar, ensinar, pregar a palavra, pregar os princípios do reino, não somente em Jerusalém, não somente em Cafarnaum, mas em Galileia, em vários lugares onde Jesus caminhava para trazer os princípios do reino. Jesus cumpria um princípio que muitas vezes nós nos esquecemos, que tudo aquilo que é semeado vai ser colhido em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Jesus lançou a semente da palavra, lançou a semente do reino e hoje, através da igreja, ele colhe boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Tudo o que Cristo semeou, ele vai ceifar e ceifa através da sua igreja, que somos nós, a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, que estará para toda a eternidade com ele em comunhão. E o que faremos por toda a eternidade? Iremos conhecer e conhecer e conhecer, por toda a eternidade conhecer a Deus, porque assim como Deus é eterno, também é eterna a sua revelação para os seus filhos que estão em Cristo. Nos diz a palavra que quando Jesus saía da sinagoga, depois de ter ensinado, há um leproso que se aproxima de Jesus. Se aproxima, mas não somente se aproxima com um ar de quem esperava receber alguma coisa. Nos diz a palavra de Deus que este leproso se aproximou de Jesus com o rosto em terra. Este leproso se aproximou. Não era permitido a um leproso se aproximar de alguém que era são. Entenda que este homem foi corajosamente até Jesus.
Um leproso tinha que andar com um vestido, com sinos na orla do seu vestido, e teria que gritar a toda a gente antes que alguém se aproximasse: imundo, impuro, imundo, impuro. Mas este leproso chegou perto de Jesus e se colocou de joelhos, com o rosto no chão, e lhe rogou: Jesus, Senhor, se quiseres, tu podes me purificar. A lepra que simbolizava o pecado. Não havia cura para a lepra, como não havia cura para o pecado. Como cura para o pecado só existe em Cristo Jesus. Este leproso disse: Senhor, eu conheço o teu poder, eu sei o teu poder. Não se esqueça que todos procuravam a Jesus. Não se esqueça que Jesus já tinha curado muitos que tinham ido até ele. E este leproso, ele não tinha dúvidas que Jesus tinha poder de o curar. Ele tinha apenas uma dúvida, que muitas vezes é a dúvida que você também tem no seu coração. Sim, Deus tem todo o poder. Sim, Jesus tem todo o poder. Sim, Ele pode-me curar. Ele pode-me curar agora. Mas será que Ele quer me curar? Esta parte da Escritura nos dá certeza, porque a Palavra de Deus nos diz que em Deus não existe variação, não existe mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é imutável, Deus não muda. Senhor, se tu quiseres, tu podes, tu tens poder. Eu só preciso saber a tua vontade. Este leproso chegou perto de Jesus, o chamou de Senhor, o reconheceu como Senhor, reconheceu que ele não era apenas um mestre da lei, ele era o filho de Davi, ele era o Messias esperado pela nação judaica, ele era o Messias prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ele era o Messias prometido no jardim do Éden, quando Deus disse a Satanás, a antiga serpente, que iria levantar um filho do homem e que Satanás iria morder-lhe o calcanhar, mas que o Filho do homem, Jesus, o Filho de Deus feito carne, iria calcar a sua cabeça e lhe iria tirar toda a autoridade. Este homem sabia que Jesus era um enviado de Deus, era Deus. Este homem sabia ao ponto de lhe dizer: Senhor, tu tens poder para me curar, mas eu não sei se tu queres. Sabe o que é que eu acho interessante aqui na palavra de Deus em Marcos 1, 40, 45? Você pode ler este texto em casa e de certeza que você tem uma Bíblia na sua casa. Se não tiver, diga-me que não tem uma Bíblia e eu farei chegar uma Bíblia até si. Eu quero abençoá-lo com uma Bíblia se você não tem. Apenas envie uma mensagem, um e-mail, uma mensagem a dizer: eu não tenho uma Bíblia. Eu faço questão de lhe fazer chegar uma Bíblia de estudo até às suas mãos. Esteja onde você estiver, em qualquer parte do mundo. É um compromisso meu como servo de Deus. Sabe, a atitude de Jesus é tão linda, porque nos diz a palavra que Jesus, profundamente compadecido. Jesus não teve apenas compaixão por este leproso que sofria, que estava excluído da sociedade, que estava marginalizado, que não tinha cura, que lentamente a lepra ia roendo os seus dedos, o seu nariz, as suas orelhas. Um leproso ia apodrecendo vivo. Um leproso era um morto que estava vivo. Evangelista é duro as suas palavras. Um leproso era isso mesmo. Os leprosos iam perdendo os dedos, iam perdendo as cartilagens das orelhas, do nariz, ficavam desfigurados. E este homem, veja a coragem deste homem, leproso, sem qualquer esperança, chegou perto de Jesus e disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar, tu podes me purificar. Jesus, se tu quiseres, tu podes mudar radicalmente a minha vida. Se tu quiseres, tu podes mudar tudo na minha vida. Tu podes me curar, podes me restituir à sociedade, podes me dar alegria, podes me dar paz. Senhor, eu sei que tu podes, mas será que tu queres? E será que tu queres a mim? Disse este leproso, profundamente compadecido. A compaixão de Jesus me impacta na palavra.
Compaixão é sentir a mesma dor dos que sofrem. Sentir a mesma tristeza daqueles que sofrem, que estão tristes. Isso é compaixão. Isso é misericórdia. É pensar no outro, é pensar no que sofre, como se estivesse a sofrer também com ele. Mas não nos diz apenas que Jesus teve compaixão. A palavra de Deus nos diz que Jesus teve compaixão profunda. Você entende Jesus, o Filho de Deus, Deus feito carne, quando olha para este leproso, ele não somente teve a dor deste leproso. Nos diz a palavra, profundamente se identificou com a dor de um leproso, condenado, excluído da sociedade e condenado à morte. Em Israel se sabia que só Deus podia curar um leproso. Só Deus. Não havia ciência médica, não havia qualquer atos de bruxaria sequer que podia trazer a cura a um leproso. Só Deus podia curar este leproso. Quando o leproso diz para Jesus, Senhor, se tu quiseres, podes purificar, este leproso está a dizer, eu sei que tu és Deus. Quem é Jesus para ti? Quem é Jesus para ti? Este leproso, ainda que excluído da sociedade, sabia que Jesus era Deus. E tu? Crês que Jesus é Deus? Crês que o Jesus que a Bíblia fala para nós, que Ele é Deus feito carne, que Jesus é o Filho de Deus, que morreu por ti, para te dar vida e vida em abundância, para curar as tuas feridas, as tuas dores, as tuas chagas, te libertar da maldição e te trazer vida e saúde, abundância em tua vida? Jesus não disse apenas a este leproso. Ele não teve apenas uma compaixão profunda. Jesus fez algo que era impensável naquele lugar. Era impensável. Em Jerusalém, na Galileia, alguém fazer o que Jesus fez. Jesus não somente ficou profundamente compadecido, como Jesus tocou no leproso. Jesus estendeu a mão e tocou no leproso. Deixe-me dizer-lhe, a lepra era a doença mais contagiosa que havia naquela altura. A nível cerimonial, um leproso era colocado fora da sociedade, era colocado num lugar à parte, onde só estavam leprosos prontos para morrer. Ele era excluído. Porque a lepra era tão contagiosa que ele tinha que se afastar de toda a gente. Ainda que ele tenha dito a Jesus, se tu quiseres, tu podes me purificar, se tu quiseres, tu podes me curar, Jesus vai mais longe, se aproxima dele e o toca. Porque se Jesus é Deus, Deus sempre quer tocar em tua vida. Por muito que o teu pecado seja como a lepra, por muito que a tua vida esteja de uma maneira que ninguém dê nada por ti, que ninguém acredite em nada teu, ainda que todos digam não há uma esperança, uma razão para ti, Deus sempre te toca para te abraçar. Jesus tocou neste homem e disse-lhe, eu quero, e porque eu quero fica limpo nesta hora, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou Jeová Rafá que cura, o Deus que cura. Eu sou o Deus que prometeu a todos aqueles que ouvem a minha palavra e andam de acordo com a minha vontade e cumprem as minhas leis, eu sou o Senhor que cura. Deus se revelou em Gênesis como o Deus que cura. Por isso, quando Deus se faz homem, Jesus era Deus como sacrifício pela humanidade. O mesmo Deus que cura em Gênesis, e cura em Êxodo, e cura em Isaías, e cura em Levítico, e cura em Deuteronômio, e cura em Êxodo. O mesmo Deus que cura ao longo de toda a antiga aliança.
Na nova aliança, quando Deus se faz carne, quando Deus se torna humano, Jesus cura, porque sempre foi propósito de Deus curar a humanidade. A enfermidade é consequência do pecado. Quando nós somos perdoados dos nossos pecados, legalmente, diante do mundo espiritual, legalmente, nós somos perdoados e curados da nossa alma, do nosso corpo, porque o nosso espírito se voltou para Deus e somos propriedade exclusiva de Deus. Evangelista, eu já ouvi dizer que Deus às vezes utiliza a enfermidade para me moldar, Deus utiliza a enfermidade para me ensinar alguma coisa. Deixa-me dizer-lhe uma coisa, você é pai, você é mãe, deixa-me dizer-lhe uma coisa, por muito que o seu filho erra, você era capaz de fazer, dar uma enfermidade ao seu filho até que ele morra. Você era um pai que era capaz de fazer com que o seu filho morresse enfermo, com um cancro. Você era capaz? Se Deus é amor, Deus é a essência do próprio amor. Se Deus é bom, se Deus é misericordioso, se Deus é tardio em irar-se, porque é que aos seus filhos Deus não traz e não disponibiliza a cura? Amados, eu podia falar em determinada altura quando uma mulher que estava presa com um espírito de enfermidade há 18 anos, Jesus a curou e depois disse-lhe: não convinha soltar desta prisão, deste cativeiro. Esta filha de Abraão significa esta mulher que tem fé. Se ela tem fé, ela é livre da sua enfermidade, ela é livre do seu cativeiro. Não dá tempo para falar sobre esta mulher que sofria e que Jesus disse: eu convinha soltar das mãos de Satanás esta filha de Abraão, esta mulher que crê, esta mulher que tem promessa, porque nada é impossível àquele que crê. Preciso de avançar, amados. Jesus disse: quero ser limpo, eu quero que tu sejas limpo, eu quero que tu sejas curado, eu quero que sejas liberto, eu quero que tu recebas todas as bênçãos que Deus já derramou sobre si. Paulo diz que Deus já nos abençoou. Não vai abençoar amanhã, não vai abençoar hoje. Ele já nos abençoou em Cristo na cruz do Calvário, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O que é que eu necessito fazer? Receber em fé tudo aquilo que foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Se eu não recebo, é porque não creio. Porque se eu creio, eu recebo. Sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Você crê que Ele existe? Eu estou certo que sim, mas não creia apenas que Ele existe, porque em Hebreus 11:6 diz que nós devemos crer que Ele existe, mas que Ele dá galardão, que Ele permeia, que Ele oferta, que Ele dá presenteia aqueles que o buscam. Este homem buscou a Deus, porque Jesus era Deus e profundamente compadecido. Jesus tocou naquela chaga, naquela enfermidade que ninguém ousava tocar. E Jesus o tocou e o abraçou e disse: eu quero ser limpo. No mesmo instante. No mesmo instante. Não depois, não passado décadas, não passado milénios. Naquele instante, aquele homem foi curado. Desapareceu a lepra, porque Jesus tem autoridade, porque Ele é Deus. Quando nós temos o nome de Jesus, nós não nos podemos esquecer: Jesus é Deus feito carne. Ao nome de Jesus, todo o joelho se dobra e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Sabe o que é interessante? E eu quero terminar, dê mais 5 minutos. Que Jesus diz a este homem: olha, não digas a ninguém que tu estás curado. Sabe porquê? Porque Jesus não procurava a publicidade. Jesus não era o líder de um motim.
Para Jesus não era importante que toda a gente o buscasse como um milagreiro. Jesus queria ser buscado como Deus, amado como Senhor. Não era a multidão, era a sinceridade de coração que Jesus procurava. Ainda hoje, não é multidão que Deus procura. Deus procura homens e mulheres de coração sinceros, entregues e rendidos à sua palavra, ao seu querer e à sua vontade. Nós fomos criados não para viver a vida à nossa maneira, nós fomos criados para expressar a glória de Deus. Os dons, os talentos que Deus colocou sobre a nossa vida é para nós expressarmos a glória de Deus. E Deus deseja que nós vivamos o melhor que Ele tem para nós. E pela fé nós recebemos o melhor que Ele tem para nós. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e Ele passa a ser nosso Pai, e nós seus filhos, nós podemos viver o melhor desta terra. Jesus disse a este leproso, depois de curado, não digas a ninguém. Sabe o que é que aconteceu? Quando alguém é tocado por Jesus, quando alguém é curado, quando alguém vê uma revolução na sua vida, este homem que era excluído por toda a gente, que ninguém se aproximava, ninguém o valorizava, quando ele foi curado por Jesus, ainda que Jesus tenha dito, não digas a ninguém, este homem não conseguiu deixar de ser uma testemunha viva. Este homem não conseguiu deixar de expressar e de dizer que Jesus o tinha curado, que o Filho de Deus o tinha curado, que não somente Jesus tinha poder, como ele tinha curado este leproso. Eu quero terminar dizendo o seguinte: este leproso, depois de curado, foi um missionário. Foi um embaixador. Este homem nos diz a palavra que este homem falou tanto sobre a cura de Jesus que, se você reparar, nos diz no versículo 45, Jesus não pôde mais entrar publicamente em qualquer cidade. Ele não podia entrar na cidade, ele ficava fora da cidade, porque de toda a parte multidões vinham para o ouvir e para ser curado das suas enfermidades. Jesus é Deus. Jesus era a resposta de Deus. Jesus trouxe o ensinamento do reino, os propósitos do reino. E talvez você me possa dizer, evangelista, há cura para mim, evangelista, há bênção para a minha vida. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Vá a uma igreja, arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se de viver uma vida longe de Deus e aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E depois eu quero ler para si Provérbios, porque me impacta o meu coração e eu quero deixar este provérbio para si, para você meditar nesta semana. Em Provérbios 4, no versículo 20 a 23, sublinhe na sua Bíblia. Não tenha receio de sublinhar na sua Bíblia os versículos que mais impactam o seu coração e que você irá usar em oração. Nos diz um conselho de Deus: filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Não deixes as minhas palavras e os meus ensinamentos apartarem-se dos teus olhos. Guarda as minhas palavras e os meus ensinamentos no mais íntimo do teu coração, do teu ser. Porque a minha palavra e os meus ensinamentos são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo. Aqui Deus nos promete curar através da sua palavra. A palavra de Deus nos diz que os nossos olhos não devem estar no que não nos dá esperança. Os nossos olhos devem de olhar e observar a palavra de Deus.
Os nossos ouvidos não devem estar colocados muitas vezes nos profetas na desgraça, daqueles que não creem no sobrenatural de Deus, daqueles que não creem na palavra de Deus, daqueles que muitas vezes têm um Deus que é Deus carrasco, um Deus que não é Pai. Os nossos ouvidos devem ouvir a palavra de Deus, não o que é contrário à palavra de Deus. E nós não devemos deixar a palavra apartar-se do mais íntimo do nosso coração e meditarmos nela. E termos a certeza que Deus é fiel à sua palavra e que a sua palavra, para quem ouve, para quem observa, é como um tesouro que é achado, e esse tesouro vai nos trazer vida e saúde. Não sou eu, evangelista, que digo. É a palavra de Deus que diz e que nos promete, e Deus é fiel à sua palavra. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Quero orar por si, pela sua família, quero orar pelo seu trabalho, pela sua vida financeira. Que Deus nesta hora possa estar a abençoar a sua vida, a sua família. Que Deus derrame sobre a sua vida prosperidade, bênção, alegria e paz, regozijo em sua vida. Porque Deus é Pai. Receba nesta hora onde você está um abraço de Deus, e eu estou certo que Deus nesta hora o está a abraçar. E lhe dizer que é um privilégio para mim, como algo que Deus colocou no meu coração, fazer o Semente de Vida podcast. Porque é uma semente que é a palavra e a vida que nós encontramos em Cristo, que tem sentido o Semente de Vida podcast. A minha alegria e a minha oração diante de Deus é que você ouça a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, que nunca se retire de uma vida de sinceridade diante de Deus, que a sua vida seja uma vida de oração, de comunhão com o Pai. Você é seu filho, Ele é seu Pai. E como um pai, você tem muito valor. Ao ponto de Deus lhe dizer: filho, não andes ansioso por coisa alguma. Antes o que aquieta o teu coração seja colocado em oração, e a paz que excede todo o entendimento tu receberás no teu coração. E Deus é fiel. Deus é fiel e tem um compromisso com todos os seus filhos. Que Deus possa abençoar a sua vida, que esta semana seja uma semana de vitória, de bênção, de graça, de paz, seja um embaixador de Cristo, seja uma luz, seja sal que dá sabor à vida de todos aqueles que o rodeiam, e seja bom perfume de Cristo, onde dá prazer ouvir a palavra e conhecer Jesus através da sua vida. Quanto a mim, pode-me seguir nas redes sociais, Evangelista Vítor Garcia, todas as redes sociais. É um privilégio ser seu servo e pregar a palavra de Deus para si. Deus abençoe. Até ao próximo podcast. A paz.